Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Carreira em Doses. Esse podcast que fala sobre carreira, liderança, desenvolvimento. Eu sou Richelle Tamura, sou mentora de carreira e CEO da Rise Mentoria e Desenvolvimento. E eu procuro trazer nesse podcast pessoas que são referências para mim e referências como um todo aqui profissional. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui como minha primeira convidada dessa segunda temporada a Marilice de Souza. A Marilice, ela é farmacêutica, ela foi graduada pela Unesp Araraquara. Ela já tem uma carreira aí de sucesso aí de mais de 30 anos trabalhando na área de qualidade, também teve experiências na área produtiva, em indústrias farmacêuticas, cosméticas e de alimentos. Ela é responsável também por realizar inspeções e receber auditores nacionais e internacionais, consultora de qualidade, participou de congressos também super importantes, e ela foi presidente da União Farmacêutica, né, da Unifar, que é essa instituição centenária, durante 3 gestões. E hoje ela é diretora administrativa da Unifar aqui em São Paulo. Eu tenho o prazer de falar com a Marilice, que além disso, foi minha chefe por 2 Ai, vezes meu durante a Deus. minha trajetória profissional. Ah, Obrigada, Mari, olha, por ter olha, aceito o é um convite. prazer muito grande estar aqui. É uma satisfação muito, muito grande mesmo, né? Primeiro, por você se lembrar do meu nome, né? E depois, assim, de trazer tantas coisas que a gente nem lembra dos detalhes de como fez, né? Mas a verdade é que houve toda essa trajetória e você fez parte dela, né? Você Ai, fez parte com dela. certeza. E olha aqui, você está aqui, né, como Ah, uma pessoa de sucesso e que, e com outras pessoas também que estiveram comigo, que alcançaram e hoje estão, em posição de destaque aí no mundo farmacêutico, né, e com isso. certeza você contribuiu muito para isso, né, não só para mim, É. como para várias Uhum. pessoas. E Marilice, para a gente começar essa conversa, eu gosto sempre de trazer a tua trajetória profissional, assim, mas desde o início, né, quando você pensou em fazer faculdade de farmácia, o que que te motivou a isso? Teve alguma inspiração em alguém da sua família que já tinha essa profissão? Ou como que isso chegou na sua vida? Olha, então, olha só, na minha família, nós não temos nenhum histórico de alguém que fosse minimamente perto da área da saúde e também, do que eu fiz, e do que eu escolhi. Na verdade, havia um anseio muito grande, de crescimento, né. Nós somos de uma família simples, uma família negra, uma família que assim, que o histórico, se a gente for ver, é um histórico, eu não gosto muito de reportar sofrimento e dessas coisas, né, e preconceitos, nada disso. Mas com certeza houve, Sim, né. sim. Mas, o que acontece, a minha vontade sempre foi de estar numa vida melhor, né, numa Uhum. situação melhor do que eu vivia, né. Então morava lá no interior, Catanduva, junto com a minha família, e buscando alguma coisa que me trouxesse o crescimento que eu almejava. Isso muito jovem, né, acho que antes de terminar o o o ensino médio, eu tive, assim, uma vontade de cursar uma faculdade, fazer uma faculdade, não era histórico familiar, mas eu queria essa faculdade, Sim, sim. e ao definir qual foi a profissão, eu, digo que me encantei com a química inicialmente, né, Ah. e com a química no sentido, assim, de uma aplicação. Então, na época, havia um professor, de química orgânica, né, e, que estava responsável, pela montagem de um centro de radioterapia. Tá. Então ele era o especialista da cidade, né, que conhecia bem os requisitos aí para ter uma sala, né, devidamente segura, e na aula ele ficava tão empolgado que ele falava só disso, a aula era de química orgânica, ele dava 10 minutos do programa e o resto ele falava do centro que estava sendo montado lá, como era a construção, como é que era as paredes, como é que era o vestimento para entrar para estar lá dentro, e tudo isso. E eu fiquei muito encantada com essa área, né, e aí eu perguntei para ele, além disso, quais eram as outras profissões que pudessem me levar a um caminho, a um trabalho parecido com este.
Aí ele, entre as opções que ele me deu, ele tinha farmácia Tá, bioquímica, né, na época, esse era o nome do curso, farmácia bioquímica, e eu, pela proximidade, né, de casa e pela facilidade, eu escolhi então Araraquara para para fazer o vestibular. certo. A família, minha avó queria outras coisas, né, minha avó foi uma mentora importante na minha vida, e ela queria muito que eu fizesse medicina, né, e Uhum. eu tive que fazer vestibular de medicina, né. Mas assim, mas aí o curso de farmácia era o que realmente, me atraía bastante. E o Sim, que aconteceu é que eu me encantei com o curso, eu me encantei, me encantei com a variedade de temas que foram mostrados, e também pelas possibilidades da profissão, sim, né. Embora naquela época a faculdade, e hoje também é assim, né, nós recebemos uma base, e esta base ela vai sendo ampliada conforme a linha de trabalho, a linha de empresa com a qual a gente deseja trabalhar. E então, mas a base que eu tive foi uma base realmente muito boa, né, e sim, que eu sim. poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse, né. Mas acabei me encaminhando, para o setor de microbiologia já na faculdade, e por essa escolha, eu acabei indo fazer estágio num departamento de metabolismo de drogas, né, que foi na Laboterápica Bristol, e lá, era assim uma aplicação da microbiologia que de longe a faculdade não não me disse isso, né, Certo. mas foi o segundo momento de encantamento, né, de saber que, como, esses conhecimentos de microbiologia poderiam, estar a serviço, de uma pesquisa, né, de um trabalho clínico e dos mais importantes, né. Então naquela Certo. época o tema eram os antibióticos da linha cefalosporinas, segunda geração, né, né, Bota um tempinho atrás bota um aí. tempinho atrás, né. Então, mas que, as pesquisas eram feitas no Brasil, não assim, muito distante da regulamentação que hoje Nem tem, existia a Anvisa nem na época. existia a Anvisa na época, Sim. porque a Anvisa veio em Em 1990 e 99, uma no coisa assim, 97, 95 alguma já coisa. tinha, 95, Uhum. 97 já tinha, mas assim, muito antes de Anvisa, mas seguindo normas do FDA na Tá. época, né. E então e através dali eu comecei a trabalhar, né, também terminei o estágio, aí eu tive, assim, uma linha de experiência, né, no currículo, porque até então era só estudo, né, só estudo, estudante, não tinha, né, e nenhuma experiência. Então eu já tive ali uma primeira linha de experiência, e eu segui essa carreira aí, essa linha de microbiologia, de analista, e cheguei a Certo. supervisora, tal, assim, digamos, durante mais uns 4 ou 5 anos, né, Super de forma rápido, né? mas aí depois eu mudei, né, depois eu acabei, assim, indo para um outro lado, né, por menos por uma questão pessoal, eu tinha muita alergia dos reagentes, e aí por uma oportunidade, né, então acho que a minha vida, assim, é recheada de oportunidades, né, e eu tenho acho que eu aproveitei, né, quando foram surgindo. Então, a oportunidade que surgiu ali foi trabalhar com processos, né, que trabalhar com na época o nome era inspeção, né, inspeção de qualidade, Uhum. hoje é controle de processos. E então aí eu pude conhecer, os processos de produção farmacêutica como um todo, né, Certo. desde, sei lá, sólidos, creme, pomada e injetáveis. E foi uma experiência muito interessante por mais uns anos, não sei precisar quantos, e aí, ó, veio uma outra oportunidade que foi trabalhar com desenvolvimento de embalagem, né, já que eu conhecia Tá. processos, e naquela época a empresa estava lá adquirindo uma série de equipamentos modernos, né, Na época. na É. época eram modernos, né, Aham. que eram as embaladoras automáticas. Certo. E para isso então precisava-se de embalagens técnicas
mas com toda o atendimento de requisitos, de dizeres, para aqueles produtos. Então eu fui trabalhar nesse universo, né, aí minha vida mudou completamente, né, assim, era um misto de fábrica de medicamentos, indústria de vidro, bisnagas, Mas quando você fez rótulo. essa transição de área, você já era supervisora na área anterior ou não? Eu virei virei supervisora aí, Tá, né. Na transição, eu acabei assumindo. assumindo uma posição de Super. supervisora, Uhum, saindo da microbiologia e assumindo essa outra área tá. de processos, né. Uhum, E depois quando eu fui para a embalagem, eu já era supervisora, né. certo. E então o meu trabalho era trabalho, assim, de bula, cartucho, rótulo e coisas Do assim, desenvolvimento de embalagem de embalagem, mesmo. tanto Uhum, tanto na questão da fabricação mesmo, né, de orientar como é que deveriam ser essas embalagens, quanto a aplicação na fábrica. Sabe, detalhes de desenho, detalhes, de posição dos textos, né, tudo isso. E aí, assim, o contato era com o pessoal de marketing, uhum. né, que era o pessoal de marketing que definia os layouts das embalagens, né, quando tinha algum texto, era com eles que eu tratava. E também me encantei, né, eu me encanto também me Você encantei gosta com de essa. desafios, né? Acho que eu gosto de É. desafios, né, e era uma coisa completamente diferente, né, e na faculdade a gente mal ouve falar desses Uhum. requisitos, né, mas foi interessante. E depois de lá, eu tive lá uma volta, né, saindo da empresa onde eu estava, voltei ao laboratório de microbiologia por mais alguns anos, né, até que no laboratório de microbiologia, na época, já era Neurofarma, e então nós tínhamos a microbiologia e o físico-químico, então eu acabei assumindo os Assumindo tudo. 2, Uhum. né, assumindo os 2 e aí prossegui minha carreira de lá até virar gerente, né, Uhum. E da aí você já Eurofarma. abrangeu também a garantia da Aí qualidade, garantia aí de já qualidade, aí abrangeu aí tudo. foi tudo, né, Aí foi porque tudo. nesse meio de tempo, também eu tive a possibilidade de participar dos projetos de reforma Uhum. da fábrica, né, de construções de áreas novas e reforma de áreas existentes. Então, aí as empresas buscando a modernidade, trouxeram cada vez mais Uhum. equipamentos, de linhas sofisticadas e Sim. complexas, né. E então, esse acompanhamento, por parte da qualidade, eu fiz, né, participando não era tão, digamos assim, é tão organizado como é hoje, né, de Sim. Uhum. SAT, FAT, né, você vai lá na no Uhum. no local onde produz o equipamento, faz a É, inspeção requisitos do lá, usuário, né, requisitos tudo do isso. usuário, essa coisa, nada disso. Quando via, Uhum. chegava lá o caminhão com a É, eu sei bem Você como que sabe como é é. que é, né? Eu sei bem. Teve É. uma situação até bem engraçada que aconteceu lá na primeira empresa que eu trabalhei, na Looper, que, uma vez chegou uma máquina e a gente percebeu que tinha o seu Luiz lá, não sei se você era da sua época, Lembro. que ele estava serrando o pé da máquina, e aí e tinha um canal meio que disque denúncia para garantia, né, alguém ligava lá e É. falava: "Ó, estão fazendo alguma coisa errada". E aí disseram que ele estava cortando os pés da máquina, e a gente foi entender que ele estava cortando, porque simplesmente a máquina não entrava na sala, o Sim. a Aham. né, o batente da É, porta era menor do que a do máquina, ou que a seja, o máquina. requisito do usuário ali não existia, Não porque, existiu, imagina. era meio a coisa era meio feita, assim, de uma forma bem desordenada mesmo, e a hora que É. chegava que a gente ia ver se Que a máquina que ia caber na sala ou se não ia, né. Exatamente, Então, né. era muito sobre isso. Mas me diz uma coisa, Mari, você comentou, assim, por alto, né, dessa questão de ter vindo, né, de uma família humilde, eu também venho do mesmo lugar, eu acho que assim, guardadas as proporções, eu não sei exatamente, mas assim, também venho desse lugar, e eu costumo falar que a nossa vida ela é muito pautada, não por probabilidades, mas por possibilidades, porque se a Uhum. gente fosse olhar as probabilidades, eram muito É pequenas, muito pequenas, né, as de realmente. você ter alcançado os Uhum. cargos de gestão que você alcançou em empresas renomadas, né,
enfrentando muitos desafios, eu acredito, né, e muitas coisas que você deve ter aí na sua memória, mas assim, você viu as possibilidades e você não olhou Uhum, para as probabilidades, né, porque quando a uhum, gente olha, assim, é muito difícil chegar naquele lugar, isso já tira a gente de um lugar de força de conseguir, né. Quando você olha para uhum, o lado e não tem referência, aí você vê que as pessoas da sua família, hum, eh os teus colegas, de repente, não têm esse mesmo crescimento hum, profissional, muitas pessoas olham para isso e acabam se desmotivando e acabam não tendo hum, força e coragem para chegar. Eu acho que a gente consegue chegar num lugar quando a gente, se abstém um pouco desse hum. olhar externo, né. Então, os exemplos sempre são muito importantes, né, por isso que, cada vez mais, assim, a exposição de exemplos positivos em todos os lugares, ela traz um referencial e traz uma mudança para as pessoas. Eh eu vou dizer que essas referências, eh elas eram pequenas, por um lado, do lado de carreira profissional, mas elas foram e muito importantes na questão da formação, né. Então, a questão de formação lá de casa, né, idoneidade, Caráter. caráter, Uhum. honestidade, né, são coisas, assim, que assim, pautaram a minha vida, né. E quando você diz assim: "Ah, existe um mundo de possibilidades", né, então é uma posição mental que a gente tem, né. Claro, eu fui descobrir isso, hoje é fácil falar, mas eu fui descobrir isso há muito depois de, sei lá, uns 10 anos, 15 anos de formada, né. E eu fico muito feliz quando pessoas jovens, assim, né, como você e outros que eu acompanho, que já têm esse pensamento, né, esse pensamento de acreditar nas possibilidades, né. Todas as possibilidades, elas requerem trabalho, requerem estudo, requerem, resiliência, requerem dedicação, né. E, então, acho que essas coisas todas, né, de uma certa forma, pautaram a minha vida, né, e a Sim, minha vida sim. profissional, a minha vida pessoal. E é isso que a gente, então traz de valor, né, traz de valor e traz como resultados também. Né, porque Sim. os resultados, eles acabam acontecendo, as promoções acabam acontecendo, o salário que você quer acaba acontecendo, né, sempre, com esse, com esse pensamento, né, e com esse posicionamento de busca e de acreditar, né, de crença Mas naquilo você já que, né. tinha, assim, um objetivo bem claro na tua mente, que Eu você não. queria Eu não? não tinha claro não, não tinha claro, e como eu falei, né, o curso de farmácia, ele foi, assim, um curso que abriu para mim, uma janela, muito importante. E eu fui aos poucos, me apropriando daquilo que eu poderia fazer, Sim. né. Então assim, que eu tinha comigo, assim: "Olha, através do conhecimento, através do estudo, através dessa dedicação é que eu vou conseguir os meus objetivos, pessoais, eu vou conseguir a minha casa, eu vou conseguir, sabe, o meu Aham. carro e outras coisas materiais que a gente, né, vou fazer, sei lá, os passeios que eu quero fazer e participar das coisas que eu quero participar. Então, isso eu tinha comigo isso como muito certo, mas eu não sabia como, né, e que Sim, caminhos que eu ia sim. trilhar para isso, né, então não tinha, assim, um plano de carreira, assim. Uhum. Nossa, o plano de carreira ele acabou acontecendo que eu já tinha, sei lá, já tinha mais de 40 anos, né, aí a empresa veio e apresentou para mim um plano de carreira, né. É, você já tinha trilhado, né, Não, não, basicamente, mas era né, um plano esse de carreira plano. dali para frente, Sim, né, sim. como é que a empresa estava preocupada e trabalhando para que, houvesse um alinhamento entre a gestão, né, Uhum. então buscando as pessoas que estavam já nos cargos de liderança para se aprofundar, porque a gente não deixa de aprender, a cada dia e não deixa de, conviver
e enfrentar desafios Sim, que são muito diferentes de um ano para o outro, de uma época para outra, de uma empresa para outra, né. sim. Então o plano de carreira na época era assim, mas no começo não, no começo Uhum, realmente, assim, eu buscava uma remuneração adequada, né. E a uhum. remuneração adequada, ela foi acontecendo de acordo com as É, realizações, né. eu acho que é o entendimento, né, do que a empresa espera de você também, né. Uma É. vez que você percebe que você precisa trazer resultados, que você precisa ir além, né, muitas vezes Uhum, daquilo que é sua função. uhum, Você precisa trazer inovação, você uhum. precisa ir além, as coisas vão acontecendo naturalmente. Naturalmente. Porque eu vejo Uhum, hoje muitos profissionais, né, mais jovens, que eles ficam muito dependentes dessa estrutura de plano de carreira, né, e uhum, querendo muito que isso venha também da empresa. E aí eu costumo dizer que o plano de carreira ele precisa ser seu, você precisa saber onde você quer uhum, chegar. Porque uhum, às vezes também as empresas elas traçam um plano de carreira que naturalmente levam à gestão, mas nem todo mundo quer ser gestor, uhum, principalmente de pessoas, uhum, né. Hoje em dia a gente tem os cargos de especialistas, né, as pessoas às vezes querem crescer numa carreira em Y, uhum, não necessariamente chegar numa gestão, né. E eu acho que, assim, é muito a clareza da pessoa mesmo saber exatamente onde ela quer chegar, né, para daí ela uhum. começar a traçar esses Exatamente. objetivos. E aí eu queria te perguntar nessa linha, se você pudesse, assim, se lembrar ou elencar, qual foi o principal desafio, assim, da sua carreira que você se lembra, assim, o momento mais difícil que você passou, assim, na sua Olha, carreira? assim, o momento mais difícil, que foi realmente, assim, algo que me tirou o sono, foi uma primeira inspeção, porque depois disso, eu acho que tudo aliás, aí teve 2 momentos, então, vamos lá. O primeiro momento foi, eh eh, ser responsável, né, por uma inspeção em que a empresa dependia daquilo Sim, para continuar, sabe, para continuar a a fabricação, a né. sua fabricação, né. Uhum. Então, qual que era o cenário, né, o cenário era que, eh os inspetores não não tinham força, acreditava-se, né, que o inspetor não tinha força para interditar uma linha, para fechar uma Uhum. fábrica, Depois não se tinha nada disso, né. é. Mas o grupo que estava nos auditando veio com tudo, né, na época, não Sim. nem o nome das pessoas, mas eles vieram, assim, dispostos a exercer esse papel fiscalizador, né. Então essa e nós tínhamos vários problemas lá, né. Sim, sim. E numa primeira inspeção, realmente não passamos. E depois de um lá do tempo lá de adequação, eh, houve uma segunda, né. E Uhum. essa segunda, a gente não podia falhar, né. Então e eu sabia que não era somente eu, né, eu tinha todo mu todas toda a equipe da fábrica precisava participar e precisava estar engajado nessa mesma ideia, né. Então, muito longe de ter o que tem hoje como integração, time da qualidade, essas coisas a gente não tinha, né. Então a gente acabou fazendo um time da qualidade, explicando qual que era a situação, e esse time eram umas 4, 5 pessoas, né, assim, engajados em cada um fazer no seu setor aquilo que precisava ser feito para ser aprovado nessa inspeção. Então isso foi muito desafiador, foi muito difícil, né, Uhum. foi muito difícil, Mas mas foi, né, teve um foi resultado não, positivo, foi o né. resultado positivo para todo mundo, Ai, que bom, né, que bom, que foi bom. muito interessante. E o segundo ponto foi ter participado do projeto, né, de implantação de SAP. Né, Uhum. isso foi bastante desafiador, no sentido, assim, era uma junção entre o conhecimento técnico e a informática, né, o TI, né, e fazer com que, todo aquele conhecimento que eu tinha do processo fosse transformados em bits e bytes lá, né, fosse É. transformado em Em itens, em linguagem de e programação, linguagem de né. programação e linguagem, a gente eu não chegava muito perto da linguagem de programação, mas, como é que aquilo poderia, chegar ao operador,
como é que Uhum, o operador ia trabalhar com aquilo, né. uhum. Estava muito, né, distante ainda do IoT, né, da ciência da informática para as coisas, né, quer dizer, os equipamentos começavam na época a emitir relatórios e a serem ajustados conforme um programa, né, Tá. e tinha a ação do operador, né. Então, aí veio toda a o conceito de produção sem papel, e tudo. Então, a implantação desse projeto, que era uma coisa integrada com todo o resto da empresa, isso foi muito desafiador. Achei que, né, Certo. e de novo, né, algo que eu nunca tinha mexido, Hum. exceto lá muito, muito, distante, né, quando eu era jovem ainda, né. Aí jovem, acho que era adolescente, aí minha avó resolveu me matricular num curso de Ah. programação de computadores, né. Olha só, e até isso Eu depois você eu usou de falei alguma assim: forma. "Nossa, gente, acho que agora faz sentido, né". Minha avó Pois era meio é, você vê visionária, como assim, né. Na época eu falei assim: "Gente, não tem nada a ver, por que que eu vou fazer esse curso?". e Mas a eu sua fiz, né. avó, ela já era muito visionária mesmo, Minha avó né, era muito assim, né, na visionária, era muito época, né. visionária Ela mesmo, tinha assim, também uma né. vida profissional, não? Ela tinha, né, ela tinha. Uhum. Minha avó foi uma pessoa, assim, de sítio, de fazenda, e ela conseguiu, assim, mesmo na fazenda, virar uma professora Olha, que informal lá do maravilha. do pessoal de lá. Quando teve a minha mãe, ela fez questão que minha mãe fosse professora, né, queria que eu fosse professora também, E hoje você né. é, E aí eu não é? sou Não deixa de então, tá ser. vendo que, assim, é realmente, assim, a visão dela, né, Era assim, a contribuição dela para isso foi muito importante, né, e a não. gente vê que foi algo, assim, importante na minha vida, né, Não, tá então super explicado, assim, você nasceu numa família de mulheres, né, aham, inovadoras à frente do seu tempo e com aham. muita garra, né, É com para muita garra. conseguir seus objetivos, né, Sim, por isso sim, que você sim. traz isso na sua É. ancestralidade, né. E me fala uma coisa, como que aconteceu a Unifar daí? Você, entrou na Unifar em que momento? E aí depois eu Aham. já quero trazer para essa atualidade, para o que você pode trazer para a gente de informações sobre a Unifar. Então, olha, a Unifar, eu estive na Unifar no dia que eu recebi a carteirinha do conselho regional, Nossa. né. Então, também na época o conselho regional entregava as carteirinhas lá na sede do conselho, então saí Uhum. lá de Catanduva e, vim para São Paulo, junto com a turma, né, de estudantes para receber a carteirinha do CRF. Fizemos lá uma reunião, lá na sede, e eu recebi. Mas só que naquela época eu já estava, assim, um pouco engajada para, eu sabia que em Catanduva seria muito difícil, porque lá em Catanduva e na região, não tinha indústrias, e eu tinha escolhido a modalidade indústria, né. Então, eu sabia que eu não ia poder ficar lá se eu quisesse trabalhar na área, né, esse era um outro propósito. Eu quero me formar numa profissão em que eu vá trabalhar nela, não quero fazer outra coisa que não seja a profissão que eu estudar. Aí, e como eu já estava com intenção de vir para cá, então eu perguntei lá para um dos diretores do do conselho regional, assim, como eu poderia começar, né, como eu poderia começar. Aí ele me deu o endereço da Unifar, né. Uhum. Então aí eu fui na Unifar, né, para conhecer e saber, o que tinha lá. Na época, eram alguns cursos, mas era um local onde havia uma movimentação bastante grande de profissionais, Uhum. eh, e que era realmente uma oportunidade de emprego, né. Mas eu não fi nessa época eu não fiquei muito tempo lá. Não, eu só conheci, tive esse contato, aí depois o primeiro emprego acabou acontecendo pelos contatos do estágio e não pela Unifar, e eu retornei à Unifar alguns anos depois, quando eu comecei a trabalhar com embalagem, porque a Unifar tinha um grupo De de estudos, né. estudos de embalagem. Então nós fomos lá escrever normas, porque não tinha norma de frasco de vidro, e hoje que já está Uhum. aí, né, a BNT e a ISO, tem várias normas aí de fabricação e qualidade, na época não tinha. Então eu fazia parte desse grupo, redigindo normas, foram 4 normas, ampola, frasco de vidro, bisnaga e frasco de
bom, não eram 4, não estou lembrando o quarto item que Não é nós PET ou não? não era PET na época, não tinha, era frasco de vidro Tá. normal, ampolas de vidro, bisnagas, isso, bisnagas eh, bisnagas e ampolas, frasco de vidro, ampolas, falei 3 só, né. Bom, É. enfim. Aí, assim, mas essas normas, elas foram aceitas pela ABNT e foram implementadas na época como Aham. normas, e as normas que existem hoje, tem lá a referência, né, hoje da ISO, das normas ISO, mas as primeiras saíram lá da Unifar. Olha só que É muito interessante. interessante, foi muito interessante. E porque, assim, na época, a ABNT era um órgão brasileiro, ela não tinha uma ligação com a ISO. Depois, passado algum tempo, que a ABNT passou a publicar as normas ISO, tendo digamos, uma versão em português das normas ISO aqui no Brasil, Tá, né. legal. Então, e aí essas normas, elas foram revisadas e colocadas conforme as normas ISO. Então foi um trabalho muito interessante esse, né, e Uhum. foi muito muito interessante e de muito valor, né. E de lá para cá, a Unifar, ela foi, assim, eu fui trabalhando pela Unifar, junto com o trabalho na indústria, mas de uma maneira muito distante ainda, né, porque, participava de algumas reuniões, mas né, não tinha nem tempo de me dedicar o quanto era necessário. Tá. E também não tinha os projetos lá para se trabalhar em alguma área. Muito depois é que eu realmente passei a fazer parte da diretoria, e a Unifar foi lá fazendo seus cursos, seus treinamentos, que começaram a ter bastante sucesso, né, entre os profissionais, porque não tinha outros locais, de Sim. treinamento. E a Unifar acabou sendo muito importante para vários profissionais, porque lá eram discutido as normas, de Anvisa, as mais desafiadoras normas da Anvisa, que estava se espelhando nas normas internacionais e trazendo para o Brasil os novos conceitos de qualidade. E então a Unifar era um local onde os profissionais iam para discutir isso, para discutir validação, o que que é validação, como fazer Uhum. e tal, né. E aí, na sequência, a microbiologia entrou também como algo importante, por conta, dos produtos e por conta também do processo, de fabricação asséptica. Então, construção, instalação, ar-condicionado, e Sim. tudo isso fazia sentido, estava fazendo sentido com o momento que eu estava vivendo na indústria, que era o momento de conhecer isso, de participar de projetos lá de construção e de ampliação de fábricas. E então tudo isso a Unifar também estava participando disso, e eu participava também, e era muito, rico, as informações, muito ricas as informações que eu levava para lá. E mas aí, 2010, eu assumi a primeira presidência, né, da Unifar, Uhum. num momento muito crítico, onde, eh, na época, a Unifar era carente de gestão. Ela tinha excelentes profissionais, os diretores eram excelentes técnicos, mas, assim, a gestão, farmacêutico não sabe fazer gestão, Uhum. né. Então é aquela coisa, né, de oportunidade, de possibilidades e É. né. Então era ali uma E possibilidade você já estava preparada é, para aquela de aprender a possibilidade. fazer a gestão, É. né. Então, como eu sempre acredito que nós todos temos muita capacidade de fazer aquilo que a gente quer, e tem coisas que a gente tem mais habilidade, tem coisas que a gente tem menos habilidade. Então eu falei assim: "Bom, a gestão acho que é importante, é bom eu conhecer", né. E então a primeira gestão na Unifar foi mais uma gestão, assim, de eu aprender a como conduzir Uhum. pessoas, os processos de dentro da Unifar e tudo, e isso também num paralelo feito com o que eu vivia nas indústrias. Aí teve uma segunda gestão, onde publicamos o livro de 100 anos,
E depois eu deixei para um outro presidente, por mais umas 3 ou 4 gestões, eu fiquei na diretoria da Unifar, mas eu não era presidente. E e depois acabei assumindo a última vez em 2022, por uma contingência, né, pelo falecimento do Luiz, então eu acabei ficando, e eu fiz mais uma terceira gestão aí. E eu decidi que eu não queria mais, né, A ficar presidência. ser a presidência, porque a entidade ela ela tem um potencial tão grande de crescimento e de realização, que é preciso ter muito mais pessoas lá engajadas, muito mais, ideias sendo colocadas em prática, e a presidência, a mudança do presidente, vai dar outro norte, e como está dando um outro norte para a instituição. Cada presidente tem lá seu jeito de gerir e dar importância para determinadas, ações. E essa mudança é muito importante, é muito rico, né, Sim, sim. para a instituição. E está sendo. Então a Unifar tem, nessa trajetória toda, nós tivemos oportunidade de rever estatutos, de rever formas de gestão, e de ampliar as possibilidades que a Unifar tem, que é sair um pouquinho daquilo que é a área industrial. Né, tratar de outras áreas que não seja só fabricação, né, Sim. porque o histórico da Unifar foi de diretores que sempre trabalharam em indústria. Um ou Uhum. outro na área hospitalar e pronto, né. Mas o universo farmacêutico, ele é muito grande, Sim, ele é muito amplo amplo, é. demais, né. E a gente, então, e a Unifar não explorava até o momento essas outras áreas, né, Uhum. que entre elas, as áreas de registro de produtos, de farmacovigilância, tecnovigilância, as farmácias, né, as farmácias magistrais e também, cosméticos, eh, e a mais recente aí que é cuidado farmacêutico. Uhum. Né. Então, hoje existe um cuidado bastante grande da Unifar, em termos, assim, de, não esbarrar em outras associações, e fazer as outras associações entender que a Unifar está para somar na capacitação de profissionais. Nós não Perfeito. temos o protagonismo que outras instituições têm, elas continuarão tendo, e nós não queremos atrapalhar, mas nós queremos também trazer um pouco desse público, pra Unifar. Não, e eu percebo que vocês têm feito, assim, uma ação muito interessante, inclusive até política, né, vamos dizer assim, porque a gente fala: "Ah, não gosto de política", mas a política ela é justamente você conseguir transitar Uhum. entre, os diversos, ambientes e momentos e a partir disso, a partir até do networking, né, trazer oportunidades. Uhum. Então eu percebo que a Unifar ela é uma instituição muito querida pelas outras instituições também que a gente Uhum, conhece, né, vocês uhum, têm parceria com o Sindusfarma, vocês têm com a Racine, vocês têm diversos, né, eventos que já foram uhum, feitos em alguns lugares, assim, e que a gente percebe que o pessoal eles têm um grande respeito, né, pela uhum, história da Unifar e uhum. por tudo que a Unifar já contribuiu com a indústria farmacêutica, com os farmacêuticos, né, com esse crescimento. E eu acho que isso muito se deve à gestão mesmo, né, que abre Uhum. esse Essa diálogo, já né, exato, essas exato. portas para as outras instituições, Uhum, para não se verem realmente como concorrentes, mas sim uhum. como complementares, né, eu acho Isso, que olha, é muito, eu fico muito feliz desse momento da Unifar, né, de a gente, ter participado da construção desse momento e de realmente mostrar a Unifar com essa força que ela tem, né. Então, para isso acontecer, tem um trabalho interno muito árduo, muito muito. muito grande, e esse trabalho, e isso dá sustentação e dá segurança para que a Unifar possa estar presente em vários junto de outras instituições, e possa ter, assim, um trânsito, bom na Covisa, na Anvisa e Isso, outras instituições que até, precisamos aproveitar mais, né, para aproveitar exatamente. mais,
para que os recursos da Unifar venham. Os recursos da Unifar, acabam ocorrendo, pela inscrição, né, pela inscrição dos Profissional, né? profissionais nos Uhum. cursos, né, e de patrocínios. Então, mostrar a Unifar como uma entidade forte e uma entidade que possibilita networking, então é algo assim que, traz recursos para a Unifar, Com né. certeza. Então é a forma como nós estamos, trabalhando, para que a Unifar se sustente, né, se sustente e seja e continue, assim, no destaque, e Uhum. continue sendo aceita, e continue abrigando, né, e convidando outras instituições para Sim. estar junto E conosco, gerando oportunidades, e gerando né, gerando oportunidades. oportunidades. Então eu quero deixar também o meu convite para você que é profissional da área farmacêutica, se associe na Unifar, porque vale muito a pena, né, é um canal muito grande de conhecimento, né, de networking mesmo, e de possibilidades, né, como vocês Uhum. podem ver aqui nessa conversa com a Marilice. E a gente está finalizando esse papo aqui, Uhum. infelizmente a hora passa muito Ai, passa rápido, muito né, quando a rápido, gente né? está Nossa, com certeza. conversando. Mas eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem final e inclusive até um conselho, né, de carreira mesmo para esses profissionais que Uhum. querem chegar no nível de gestão. O que que você diria, assim, qual que é a principal habilidade que você avalia que é importante num profissional para ele crescer? Olha, para mim, o conhecimento técnico, ele é fundamental e tem que ter sim e sim, né. Então, eu vou falar aqui de 2 ou 3 coisas, né. Então, o conhecimento é o que te abre as portas para você estar nos lugares onde você quer estar. Hoje, cada vez mais, a atualização ela é importante. A atualização ela está disponível hoje de muitas formas, né, seja através dos bate-papos, seja através de cursos, seja através de seminários, seja através de palestras, né, participação de grupos. Então, hoje existe o estudo, né, mesmo de você pegar um compêndio, oficial, de você pegar uma um material clássico, clássico eu digo normas, referências, Sim, sim. guias, farmacopeias, né, que são muito importantes para que você tenha, assim, um conhecimento de base com muita segurança. Acho que é muito importante essa questão da segurança, de você não assim, fugir do que poderia ser uma fake news, né, Sim, o sim. que poderia ser uma informação mal interpretada. Então tem a sua desenvolva a capacidade, de uma Análise crítica, né. análise crítica daquilo que você está lendo. Então acho que essa é uma primeiro, assim, vamos dizer, se pode dizer conselho, primeira a indicação que a gente dá. A segunda coisa é a questão do relacionamento com as pessoas. Então, você como profissional se relaciona com várias pessoas, seja a sua equipe de bancada, seja com seu chefe, seja com quem está abaixo de você. E com os diretores e com qualquer outra pessoa dentro da empresa. Então, criar bons relacionamentos é outra habilidade importante a desenvolver, né. Trabalhar com pessoas não é fácil, muitas vezes Uhum. você acaba se deparando com pessoas que são muito excessivamente críticas, às vezes algumas excessivamente, eh eh, ríspida, Sim, às sim. vezes, muito diretas, né, O pessoal ou chama hoje de tóxicas, né, mas tem mesmo, né. tóxicas, né. É. Mas assim, né, gente, não vão, né, rir disso. Aprenda com as pessoas tóxicas, aprenda. Não leva toxicidade para dentro de você, né, isso, Perfeito. o que é tóxico deixa lá, né. Mas o que tem de verdade aí? Né, o que tem de aproveitado, né, e de aproveitável, né, numa fala tóxica, né. Então eu acho que, não é muito fácil fazer essa separação, mas você, desenvolver a habilidade de você, separar a toxicidade daquilo que é verdadeiro, que às vezes essas pessoas trazem coisas muito verdadeiras também pra gente. Sim. E dedicação, né, gente, dedicação àquilo que você está fazendo, né. E você só se dedica àquilo que você está fazendo, se você gosta daquilo que você está fazendo, se você se apaixona por aquilo que você está fazendo, né. Então se você: "Ah, não",
Foi fazer documento, não gosto. Ah, fazer isso, não gosto. Ah, né, então se você cria muitos não gosto, né, então isso é um bloqueio para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, né, que você vai né. Então se conheça, se autoconheça, para que você possa definir aquilo que é, importante e necessário, e você precisa fazer, daquilo que: "Ah, eu não gosto de fazer, não me sinto bem", ou "Eu não tenho habilidade para fazer", né. Uhum. Porque aí você vai trilhando um caminho de escolhas. Muito bem, muito bem. Eu tenho certeza que esses conselhos foram riquíssimos e eu quero agradecer muito a presença da Marilice. A Marilice realmente é uma referência para mim em vários aspectos e eu já admirava muito ela, agora eu admiro a avó dela, a mãe dela e toda essa família que infelizmente eu não tive a possibilidade de conhecer, mas assim, tem toda a minha admiração, porque eu sei, agora eu descobri de onde vem o segredo da Marilice, dessa força, dessa garra, dessa resiliência e de tudo que você já conquistou. Receba esse podcast como uma gratidão minha e através de mim, da área farmacêutica. Acho que a área farmacêutica deve muito a você, Aham. a sua dedicação todos os dias de trazer novos conhecimentos, de ser pioneira, né, e de reger aí as normas que hoje, né, estão aí vigentes e que regem toda a indústria. É muito importante, você já deixou o teu nome marcado na história. Muito obrigada, muito Parabéns, viu? obrigada. E eu parabenizo a Rise, né, com a consultoria e todo o seu trabalho, né, porque você também tem uma história de ter estado numa fábrica, de ter saído de lá e de ter transformado a sua vida, transformado o seu mundo, ainda em prol dos profissionais que trabalham nas fábricas, né. Sim, Então eu acho que isso é muito importante. E o que você traz, né, é aquele ensinamento que não está nos livros, né, que é a o entendimento do profissional como pessoa, né, exatamente. em todas as suas dores, em todas as suas alegrias, em todas as suas realizações. Então, este trabalho é um trabalho dos mais importantes. Parabéns. Obrigada, obrigada. E eu quero agradecer a vocês que já ficaram aqui com a gente, ouviram esse podcast, e eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais da Unifar, para que você possa visitar também, conhecer mais, e também o Instagram aí da Marilice, para vocês aí conhecerem um pouquinho mais sobre ela. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.